Graça e paz, gente amiga. Que a graça de Deus ajude a bondade de vocês amigos, com a graça do Espírito Santo. Trazemos uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós neste momento. Uma mensagem que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Vamos ler aqui do versículo 2 em diante. A profecia contra os pastores infiéis de Israel. Hoje ainda a gente vê muitas pessoas tomando o poder da palavra de liderança, mas infelizmente não estão agindo conforme o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo e nem pelos mandamentos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que diz a palavra, Ezequiel 34, versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gorduras e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecesse, a doente não curasse, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornasse a trazer, a perdida não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e tornam-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalham. Irmãos, essa palavra, ela vai ao encontro de quem não está pregando o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo e não está pregando o evangelho da graça e do amor. O Senhor Jesus diz que o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Quando fala assim, que não vestiste a ovelha, é que na verdade você não orientou com base no livro sagrado, com base na palavra. Você não alimentou ela. Quando você deixou ela fraca, você não fortaleceu ela, não foi questão de fortalecer muito financeiramente, não, é com a palavra. É com conhecimento, é com o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, é com a verdade. Fortalecer as fracas, não fortalecesse. Como é que você vai fortalecer alguém que está fraco? Fraco espiritualmente, precisando de uma palavra de conforto, uma palavra que venha agregar essa pessoa, que venha restaurar essa pessoa, uma palavra de conhecimento, uma palavra que vai fortalecer. Ao invés disso, não curou as doentes. Por que não curou as doentes? Porque não orou pela doente, não expulsou a enfermidade com autoridade no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deu autoridade, sim, para orar, para impor as mãos sobre os enfermos e dizer, enfermidade sai e tem que sair, em nome do Senhor Jesus. Essa autoridade Ele deu aos seus, e estes sinais acompanham aqueles que servem o Senhor Jesus. Eles impõem as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados, serão curados. E tem muitos homens e mulheres de Deus que fazem a obra de uma maneira cheia da graça, cheia do poder do Espírito Santo, que realizam prodígios, sinais e maravilhas, e que colocam as mãos nos enfermos, eles são curados, que expulsam os demônios, que falam novas línguas, que fazem essas obras. Mas tem gente que não faz isso não, tem gente que não toca no enfermo, tem gente que diz ser autoridade eclesiástica, autoridade cristã, diz ser pastor, mas não visita a UTI, não visita o doente, não vai no presídio, não vai nos hospitais, não vai nas praças, não prega para os desgarrados, não vai buscar a ovelha que está desgarrada, não vai buscar a ovelha que está quebrada, não busca a que está perdida, que tem muitos que estão perdidos, tá, irmãos? Tem muitos que estão perdidos pela fraqueza da carne, perdido pelo pecado, perdido pela questão emocional, pelas dificuldades que enfrenta na vida, não tem uma autoridade espiritual para suportar a carga da opressão, se entrega no dia mau e acaba caindo. E aí, quem é que vai resgatar este? Quem é que vai resgatar este? A gente sempre vê uma preocupação de atender todos com igualdade. Esta é a vida do verdadeiro pastor, o que dá a vida para a ovelha. O Senhor Jesus diz em João 10:9 que o bom pastor entra pela porta do curral das ovelhas e as ovelhas conhecem a sua voz, o ouvem e o seguem. João 10:9. Mas você, neste momento, está desgarrado por quê? Você não pode colocar a culpa no homem para você se afastar de Deus. Não. O homem, ele é pecador.
ele é passivo de erro. E também ele é falho, essa que é a verdade, né? Não somos o dono da verdade, nós servimos o dono da verdade, nós somos servos do dono da verdade, mas não conhecemos toda a verdade e não somos capazes, né, de levar toda essa direção. Por isso, muitas pessoas estão hoje entristecidas com a igreja. Por quê? Porque ficaram ofendidas com palavras, ficaram ofendidas com gestos, ficaram ofendidas com costume, ficaram ofendidas com doutrina, com manias, e isso está afastando o povo de Deus da presença de Deus. Irmãos, o pecado separa o homem de Deus, mas não separa Deus do homem. Isaías 59:2. Hoje, você líder, você que é liderança, olha só a responsabilidade que você tem. A Bíblia diz em Romanos 10:15, quão formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho do Senhor, o evangelho da graça, o evangelho da salvação, o evangelho do amor. O Senhor Jesus disse que aquele que com ele não junta, espalha. Nós precisamos voltar para a palavra, voltar para a comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, Espírito Santo, e pregoar a verdade. A vida não é fácil para ninguém, não tem nada fácil não. A vida é difícil, tem as suas lutas. O Senhor Jesus disse, no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, João 16:33. Mas muitas das vezes, as ovelhas, elas estão fracas, porque não estão recebendo uma palavra de renovo. E isso não é para você, pastor, que prega a verdade, para você, pastor, que prega uma palavra de coragem, você que está colocando as suas ovelhas de uma forma que elas estão animadas, prontas para buscar o que há de melhor nessa terra, porque a palavra diz que se creres, comerás o melhor dessa terra. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Então, na verdade, hoje, você precisa, irmão e irmã, é buscar um pastor que vai te alimentar. Vai te alimentar com palavra para que você não fique fraca. Vai te alimentar com oração para que você não fique doente. Vai te alimentar com conselhos para que você não fique desligado, fique desgarrado, fique perdido. Vai te acompanhar. Este é o pastor que você deve seguir, aquele que fala da verdade, que fala da palavra de Deus, aquele que está com você no choro e aquele que está com você na risada. Esta é a verdade, aquele que se entrega por você. Este é o verdadeiro pastor, porque esse sim agrega as ovelhas não se espalham. Mas vós, pastores, preste atenção, vós, pastores, infiéis de Israel, que estão espalhando o rebanho, que estão comendo a gordura, que matai o cevado e não apacenta as ovelhas, prepare-se, porque a hora de acertar as contas está chegando. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo está às portas, e você que infelizmente se diz ser pastor, mas não apacenta ninguém, não prega para ninguém, não toca a mão em ninguém, não ora por ninguém, não visita ninguém, não ajuda ninguém a entender o evangelho, antes guarda para si o seu conhecimento, não unge ninguém, não abençoa ninguém, não visita ninguém, você não é chamado de pastor, não. Você não pode carregar esse nome, porque pastor é aquele que dá a vida pela ovelha, aquele que tira o seu tempo, aquele que dá o seu conselho, aquele que ora, aquele que estende a mão, aquele que abre portas para a ovelha, aquele que dá sustentação. Esses eu respeito. Esses que mantêm grandes grupos de ovelha alimentado com a palavra, alimentado com conselho, com cobertura espiritual, com jejum, com oração, com entrega, levando a elas ânimos, fortalecendo, dando a elas oportunidades, ensinando a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o evangelho, a amar a si mesmo, a amar o próximo, a conhecer a palavra, a ser pessoas libertas da opressão. Essas sim são conduzidas por um verdadeiro pastor, um pastor que paga um preço para que essas ovelhas possam ter vida e vida em abundância. Esta mensagem é para você saber que o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus Cristo e que ele não tem culpa alguma se o homem pecou, se o homem errou ou se o homem te machucou. Você deve voltar mais rápido possível para a igreja. Se você foi em uma igreja e infelizmente lá você não se sentiu bem, procura uma outra, mas não desista do teu chamado, não desista do teu caminho, não desista de Jesus, não desista da tua salvação. Você vai morar na glória sim, pode ter certeza. Entenda que o homem é falho, mas Jesus não
é, que o homem erra, mas Jesus não erra, que o homem peca, mas Jesus não peca, que Jesus salva, já te salvou, já te purificou. Então hoje, procure estar no corpo, procure estar numa igreja, encontre um pastor que você confia na palavra dele, na oração dele, que você sabe que ele é um homem ungido por Deus, que ele é um homem que resplandece a luz de Deus. Você vai buscar pela palavra, e a palavra diz que pelos frutos vai conhecer. Então você vai conhecer o pastor pelo fruto, o que ele está produzindo, o que o ministério dele produz, e vai lá congregar, vai lá adorar a Deus, vai lá se juntar ao corpo para adorar Cristo, já que nós temos a mente de Cristo, e que Cristo nós somos o corpo e ele é o cabeça. Vamos lá juntos na igreja adorar, servir, congregar, louvar, exaltar o nome santo do Senhor. Não perca tempo, não perca tempo. Você que está, de repente, acompanhando aqui a nossa mensagem, não fique fora da casa do Senhor, não fique fora da igreja, não deixe de cultuar, não abandone Deus por causa do homem. Não, porque por causa do homem, Deus deu o seu Filho amado para nos salvar. E a salvação é para todos nós, está para que todos nós possamos buscar esta salvação, para tirar os povos do pecado, para tirar os povos da escuridão, para levá-los à luz, para alimentá-los com a palavra, para poder fortalecê-los. Este é o pastor resplandece luz, resplandece força, sabedoria. O pastor abraça, ele traz aconchego, traz confiança, e as ovelhas com certeza vão até os pés do pastor para ouvir a palavra do Senhor, e juntos com o pastor vão glorificar o nome santo do Senhor. Então hoje mesmo, preste bem atenção, você que está fora da presença do Senhor, tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus pregando a palavra de Deus, tem muitos ministérios, tem perto da tua casa, tem longe da tua casa. Não venha com desculpa porque é longe aqui, porque ela não, sempre tem, a palavra está aí, ao alcance de todos. Basta que você queira buscar e que você queira crer que tem pessoas pregando a verdade ainda, que tem pessoas pregando a palavra, tem pastor pagando preço, subindo o monte, jejuando, para que você possa receber uma palavra rema, uma palavra edificante, para que você possa saber que você tem um Deus zeloso no céu e na terra, que te guarda e que te protege, e que ungiu homens e mulheres para pregoar a verdade. Conheça pelo fruto e descanse no Senhor. Amém? Amém? E não fiquem bravos, nossos amigos pastores, essa passagem de Ezequiel é bem bacana, o capítulo 34, porque só aquele que não é um bom pastor fica chateado, porque aquele que é bom pastor, que faz o que tem que ser feito, o ID do Senhor, esse está tranquilo, porque sabe que está no caminho certo e que Deus é com ele, tá certo? Até a próxima mensagem aqui no nosso canal. Jesus te ama e eu também. Se sentir no coração, compartilha essa mensagem com mais alguém. Dá o seu like, nos ajude a evangelizar. E lembre-se da responsabilidade que você tem, você que é profeta de Deus nessa terra, você que é boca de Deus nessa terra. Deixa Deus te usar, porque quão formosos são os pés daqueles que levam o evangelho do Senhor. Romanos 10:15. Graça e paz. Até a próxima mensagem.